No nosso último vídeo nós fizemos aqui a implementação do nosso layout com o nosso botão aqui para nós conseguirmos fazer o login com o Google. Agora nós vamos vir aqui na nossa Activity, Main Activity, e vamos começar a implementar os códigos para que a gente consiga fazer com que essa autenticação pelo Google funcione. Então aqui eu vou criar uma variável do tipo Google Cyan Client. Vou colocar o nome dessa nossa variável de Google Cyan Client. E agora, para ficar melhor, para que você entenda o que nós estamos fazendo no nosso código, eu vou criar um método aqui chamado serviços Google, que vai inicializar os serviços do Google. Aqui eu vou então criar esse nosso método, private void serviços Google. Então esse método nosso aqui é ele que vai começar a inicializar os serviços da nossa autenticação com o Google. Então, por exemplo, esse código aqui, ele faz a inicialização do nosso serviço com o Firebase. E aqui nós temos então que iniciar o nosso serviço com o Google. Então, para isso, eu vou abrir aqui o site do Firebase. Estou aqui na parte de login com o Google. Aqui na parte central, você vai descer um pouco essa nossa barra e você vai encontrar essa opção aqui, que você vai copiar ela, que é esse comando aqui, é esse código que inicializa o serviço do Google no seu aplicativo. Vou copiar aqui para dentro. Aqui nós vamos só clicar em cima e apertar Alt Enter. Ele já vai fazer a importação dessa classe. E depois nós vamos pegar a nossa variável que nós criamos, que é o Google Cyan Client, e vamos inicializar ela com o nosso Google Cyan agora, ponto get client, e aqui nós vamos colocar a nossa activity this e vamos pegar essa variável aqui que está recebendo a inicialização dos serviços do Google aqui no nosso aplicativo, que é essa variável aqui chamada GSO. Então aqui eu vou então pegar, inserir aqui essa nossa variável GSO. Feito isso, nós já inicializamos os serviços do Google no nosso aplicativo. Agora então, nós vamos implementar aquele nosso button que nós adicionamos lá no nosso layout, que na verdade nós colocamos um card view em vez de um button, né? Então aqui eu vou colocar o nome dessa nossa variável de card view underline login Google. Vou importar aqui o card view para essa nossa classe, para essa nossa activity. E aqui eu vou fazer o mesmo procedimento, só que dessa vez com o nosso card view. Então aqui eu vou fazer um cast do tipo card view. Vou colocar aqui o nosso find view by ID. Aqui eu vou colocar o ID desse nosso card view. Então vou colocar aqui card view login Google, que é esse ID aqui que nós demos lá para o nosso card view. Agora sim, nós vamos vir aqui, pegar a nossa variável e vamos colocar aqui um set on click listener. Colocar aqui o this. Agora nós vamos implementar esse nosso botão. Então, quando o usuário ele clicar em cima desse card view, do nosso card view lá do nosso layout, ele vai aqui utilizar esse set on click listener, como nós já vimos, e nós vamos cair aqui nesse on click. E aqui dentro nós vamos criar então também uma case, um caso, para a nossa opção lá do card view, para o nosso botão de card view, que é esse daqui. Então aqui eu vou colocar já o nosso break. E aqui dentro eu vou criar um novo método chamado Cyan Google, que é ele que vai fazer todo o procedimento para que a gente consiga fazer a autenticação pelo nosso e-mail do Gmail, ou seja, pela nossa conta do Google. Então aqui eu vou criar agora esse nosso método, eu vou colocar ele aqui, depois eu vou estar organizando esse nosso código, vou colocar private void, e aqui eu vou colocar o nosso método
cyan Google. E aqui nós vamos criar uma variável do tipo Google cyan account, que nós vamos verificar como que está a nossa conta no momento, se já existe alguém conectado ou não. Então nós vamos criar uma variável, vou chamar ela de account, e ela vai receber o Google cyan.get last cyan account, ou seja, que nós estamos verificando a última conexão da nossa conta. Estamos tentando descobrir se já existe alguém conectado ou não. Então aqui nós vamos verificar se já existe alguém conectado. Então nós vamos pegar a nossa variável e verificar se ela é igual a null. Se ela for igual a null, então quer dizer que não existe ninguém conectado no momento pela conta do Google, pelo Gmail. Então aqui vamos fazer a criação de uma intent. Vou chamar essa variável de intent mesmo. Vou receber aquela nossa variável que nós criamos lá em cima, que é a nossa Google Cyan Client. E vou colocar .get cyan intent. E aqui eu vou chamar a nossa start activity for result. E aqui dentro eu vou colocar a nossa intent, que nós acabamos de criar. E também vou colocar um código. No caso aqui tem que ser um inteiro. Então eu vou colocar aqui a numeração 555. Aqui eu vou fazer um else aqui, só para que você entenda. E aqui dentro ele só vai cair nesse else se já existe alguém conectado pelo Google. Então, ou seja, quando o usuário ele clicar aqui nesse nosso botão que está representando aqui nesse momento o nosso card view, quando ele clicar em cima desse nosso card view, então nós vamos cair direto aqui no nosso onClick, vamos cair aqui nessa case e dentro dessa case nós vamos chamar esse método aqui chamado cyan Google. Então, cadê o nosso método? Aqui está ele. Aqui nós criamos uma variável do tipo Google Cyan Account para verificar se já existe alguém logado com o Google ou não. Então, caso aqui essa variável receba null, quer dizer que não existe ninguém conectado pelo Google. Então nós vamos fazer um if aqui e vamos verificar se realmente ela é null. Se for null, então não existe ninguém conectado pelo Google. Então nós vamos criar aqui uma variável do tipo intent, vamos pegar a nossa variável Google Cyan Client e colocar um ponto get cyan intent. Lembrando que o get, você pode traduzir ele como obter, o cyan como logar, intent, intenção. Então nós aqui estamos especificando que nós temos essa intenção de tentar logar com a conta do Google. Então aqui, veja só, nós não estamos dando um Start Activity, porque o Start Activity ele serve apenas quando você quer passar de uma janela para uma outra janela, ou seja, quando você quer ir de uma Activity para outra Activity. Mas aqui nós estamos dando um Start Activity for Result, ou seja, nós não estamos iniciando apenas a requisição por uma Activity, ou seja, por uma janela. Na verdade, nós estamos tendo uma intenção de obter um serviço, de iniciar um serviço que não é do nosso aplicativo. No caso aqui, nós queremos ter uma comunicação direta com o Google. Então, por isso que nós estamos utilizando aqui o Start Activity for Result, porque nós estamos se comunicando com o Google nesse momento e nós queremos também ter uma resposta do Google. Então, por isso que Start Activity, no final aqui tem esse for Result. Esse for significa para e result resultado. Então nós estamos iniciando uma atividade para resultados. Então aqui nós vamos ter uma resposta do Google para nos informar melhor se nós vamos obter sucesso ou não em fazer o pedido de autenticação pelo Google. Então aqui eu vou criar o onActivity result, que vai ser essa opção aqui de baixo. E aqui está ela já adicionada. Então aqui agora nós vamos verificar se o Google conseguiu responder a esse nosso pedido aqui de autenticação. E isso daqui também é muito utilizado quando você quer, por exemplo, fazer uma comunicação com a câmera do celular. Se o seu aplicativo quiser se comunicar com a câmera do celular, que é um aplicativo externo que não tem nada a ver com o seu aplicativo,
Então você vai ter que usar também esse comando aqui, start activity for result, porque aqui é onde vai ser respondido se houve sucesso ou não em se comunicar com aquilo que você quer buscar. No caso aqui nós estamos especificando, aqui mais uma vez, nós estamos especificando que nós queremos nos comunicar com o Google. Então aqui agora eu vou fazer um if e pegar o request code, ou seja, o código de requisição. Request significa requisição e code aqui significa código. Nós vamos verificar se esse código de resposta é o mesmo código que nós inserimos aqui, se é o 555. Vou abrir aqui esse if para a gente colocar aqui dentro o nosso código. Então lembrando, se você no mesmo aplicativo faz a comunicação com a câmera, você pode então iniciar uma outra Start Activity aqui for Result e colocar aqui um número diferente. Por exemplo, colocar 115. E aqui então você vai poder fazer um outro else if aqui e verificar se esse código, se esse request code é igual a esse pedido aqui, que vai ser, por exemplo, de uma chamada de comunicação com a câmera do celular. Então aqui, por exemplo, você vai colocar esse código aqui de requisição. Então, se nessa chamada aqui, se nesse onActivity result, o request code for igual ao 555, então quer dizer que nós estamos recebendo a resposta do Google. Se a resposta aqui, o request code desse método onActivity result for 155, então quer dizer, por exemplo, que nós estamos comunicando com a câmera do nosso celular. Então aqui dentro desse onActivity result, você vai ter todas as chamadas que você fizer externo e está esperando uma resposta desses serviços. No caso, como a gente está verificando somente com o Google aqui, então eu vou apagar e só verificar se ele é igual ao 555, que é o código que nós estamos usando aqui. Então, feito isso, nós vamos agora criar uma variável aqui do tipo task. Aqui eu vou colocar que ela é Google Cyan Account. Aqui eu vou chamar essa variável de task, ou seja, esse task aqui é uma thread. Então esse task aqui que nós vamos importar aqui, é só clicar em cima, dar um Alt e Enter, ele vai importar então para a nossa activity aqui a task, que no caso são threads, mas que traduzindo para o português task significa tarefa. Se você não sabe nada sobre threads, eu vou deixar depois ali para você um material explicando sobre threads. E aqui, essa nossa variável task vai receber o Google Cyan .get account from intent, que é essa opção aqui, e aqui dentro eu vou colocar o data, que se refere a essa variável aqui que nós estamos recebendo. Então a informação, ou as informações que o Google está nos respondendo, está dentro dessa variável aqui data. Então eu vou colocar aqui data, dois pontos. Agora eu vou criar uma variável do tipo Google Cyan Account. Vou chamar essa nossa variável aqui de account e vou receber a nossa variável task aqui, que significa tarefa, que é do tipo task aqui, que é uma thread. Vou colocar um ponto get result, que vai nos informar o resultado dos dados aqui que o Google nos respondeu. Então aqui dentro eu vou colocar aqui o API exception, que é a API, olha só, do Google aqui, essa daqui, pronto. Feito isso, vou colocar um try, vou inserir aqui dentro essa nossa parte desse nosso código, e aqui eu vou colocar o catch, vou colocar aqui API exception, vou colocar aqui o nome dessa nossa variável de e pronto. Ah, e aqui eu esqueci também que tem que colocar ponto classe. Feito isso, nós criamos aqui o try aqui para evitar erros. Então, ou seja, se nós tentarmos fazer esse comando aqui e não der certo, ele vai cair aqui nesse tratamento de erro.